Oi, pessoal, eu sou Camila Lima, mediadora do Polo de Itaguaí, e junto com o mediador Jamarque Teixeira, do Polo de Resende, nós vamos falar sobre a independência da América Inglesa. É importante lembrar que esse tema está presente nos capítulos 9 e 10 do módulo 1 da apostila. Bom, os eventos que nós vamos abordar hoje estão situados entre 1776, o ano em que as 13 colônias uniram-se para lutar pela independência diante da Inglaterra, tornando-se os Estados Unidos da América, e 1820, quando a expansão territorial dos Estados Unidos impôs novos desafios que levaram à assinatura do Compromisso do Missouri, um acordo de regulação da escravidão nos territórios anexados ao oeste. Em primeiro lugar, é importante relembrarmos a colonização da América Inglesa, que nos ajuda a compreender o processo de independência. Nós já temos uma videoaula sobre esse tema, o vídeo da semana 8, que aborda a colonização espanhola e inglesa. Ao contrário de Portugal e Espanha, a Inglaterra não empreendeu esforços sistemáticos de colonização, porque atravessava conflitos políticos e religiosos que dificultavam um controle mais efetivo sobre as colônias. Essa relativa liberdade possibilitou aos colonos uma maior autonomia para estabelecer governos e leis próprios. Nós costumamos dividir as 13 colônias em colônias do Norte, do Centro e do Sul. As colônias do Norte tinham sua economia baseada na caça, na manufatura e no comércio. A mão de obra era predominantemente livre, mas havia também a servidão por contrato, em que os colonos trabalhavam durante alguns anos como meio de pagar as viagens custeadas pelas companhias de comércio inglesas. A escravidão africana não estava ausente nas colônias do Norte. No entanto, não se constituía na base da economia, como ocorria nas colônias do Sul. Nas colônias do Centro, destacava-se a presença de imigrantes de outras nacionalidades, como irlandeses e holandeses. E o comércio e a agricultura voltada para o mercado interno eram as principais atividades econômicas. No Sul, predominava o sistema de plantation, com o cultivo voltado para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão, e a utilização da mão de obra de escravos africanos. Como vocês podem perceber, as 13 colônias tinham modelos bem diferentes. Para compreendermos o processo de independência da América Inglesa, é importante falarmos da Guerra dos 7 Anos, que na Europa opôs a Prússia e a Áustria, mas que acabou envolvendo outros países como a Inglaterra e a França. Por conta dessa guerra, a Inglaterra invadiu territórios franceses na América, gerando um conflito que foi vencido pelos ingleses. Apesar dessa vitória, os custos dessa guerra foram repassados aos colonos, através de uma nova política colonial que criou uma série de impostos e taxas sobre produtos consumidos pelos colonos, como açúcar e chá. Foi criada até mesmo uma lei do selo, que determinava que todas as publicações impressas tinham que receber um selo da coroa inglesa, um meio de aumentar a arrecadação da metrópole. Por causa da nova política colonial, os colonos se uniram para resistir a essas novas determinações. É importante dizer que não havia ainda um sentimento nacional. O que levou à união das elites coloniais foram os interesses comuns. Durante esse processo, os colonos foram influenciados pelas ideias iluministas de liberdade, igualdade e soberania popular, como nós vimos na videoaula da semana 11, que forneceram a sustentação ideológica para a resistência contra a metrópole. Essa resistência foi expressa por meio de boicotes e protestos, que foram duramente combatidos pelas tropas inglesas. Traçando uma linha do tempo do processo de independência, podemos estabelecer como marco inicial a festa do chá de Boston, que aconteceu em 1773 e se constituiu numa reação dos colonos à lei do chá, promulgada no mesmo ano, que estabelecia o monopólio da venda do chá para a Companhia das Índias Ocidentais, sediada em Londres. Para protestar contra o monopólio do chá, um produto muito consumido nas colônias, alguns colonos se vestiram como indígenas, foram ao porto de Boston e jogaram ao mar todo o carregamento de chá. Daí o nome Festa do Chá.
Evidentemente, isso não agradou à Inglaterra, que no ano seguinte promulgou as chamadas leis intoleráveis, que cerceavam a liberdade dos colonos. Por causa disso, foi organizado o primeiro Congresso da Filadélfia, que reuniu representantes das 13 colônias, que reivindicavam participação na tomada de decisões políticas no parlamento inglês. Diante da recusa da Inglaterra, em 1775 foi organizado o segundo Congresso da Filadélfia, em que tomou corpo a defesa da emancipação das colônias. A separação veio no ano seguinte, em que foi assinada a famosa Declaração de Independência, em 4 de julho de 1776. Mas declarar-se independente não significa ser de fato independente, né? A Inglaterra não aceitou pacificamente a emancipação de suas colônias, dando início a um conflito que durou 7 anos. Durante essa guerra, foi organizado pelos colonos o Exército Continental, que lutou pela independência e recebeu o apoio da França e da Espanha, inimigos históricos da Inglaterra. Esse exército tinha no comando George Washington, que se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Em 1783, os colonos conseguiram vencer os ingleses e assegurar a liberdade desse novo país, os Estados Unidos da América. Analisando a Declaração de Independência, um documento super importante historicamente, percebemos uma forte influência dos ideais iluministas, como podemos observar nesse trecho. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo. A noção de direitos inalienáveis vem dos escritos de John Locke, um filósofo inglês do século XVII, que inspirou muitos ideais iluministas, como a liberdade e a igualdade. Esses assuntos já foram abordados em nosso vídeo da semana 11. Na Declaração de Independência, esses princípios aparecem como meio de justificar o rompimento com a metrópole e foram defendidos pela primeira geração independente, formada por nomes como George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, que ficaram conhecidos como pais fundadores e foram responsáveis por estabelecer as bases da nova nação. É importante dizer que a defesa da liberdade e da igualdade não abrangia indígenas e negros. O processo de independência foi capitaneado pelas elites coloniais brancas. Nas décadas seguintes, a expansão territorial em direção ao oeste dizimou milhares de indígenas, e a escravidão dos negros permaneceu sendo predominante em muitos estados. Podemos afirmar assim que a construção do Estado foi repleta de conflitos, como veremos agora com Jamarque. Olá, pessoal, eu me chamo Jamarque Teixeira, sou mediador de História no Polo de Resende. E bem, agora nós veremos os principais desafios na construção do Estado. Como se deu a mediação de vários interesses e projetos de nação buscando manter a autonomia dos Estados-membros. Bem, em 1787, a Constituição Americana estabelecia como regime político a República Federativa, na qual havia um poder central, mas com autonomia para os estados. Além disso, adotava a divisão dos 3 poderes, proposta por Montesquieu, um elemento da forte influência iluminista nesse processo. Esse modelo funcionará como um exemplo para as outras experiências de independência, ou melhor, de pós-independência no continente americano. Mas esse debate acerca das funções do Estado não será limitado apenas ao aspecto jurídico. O papel do governo no estabelecimento de políticas econômicas nacionais será amplamente discutido. Os estados nortistas, com um modelo econômico mais industrializado, defendiam um maior protecionismo alfandegário para estimular a sua produção. Esse modelo produtivo estava relacionado com o regime de trabalho livre, levando seus representantes políticos a apoiarem a pauta abolicionista. De modo antagônico, o modelo agroexportador sulista determinava uma posição favorável ao livre comércio, visto que as menores taxas estimulariam as exportações.
E, além disso, defendiam a não intervenção estatal para garantir a ordem escravista em seus territórios. Os conflitos entre esses dois modelos ficaram mais presentes durante o crescimento territorial, que ficou conhecido como expansão para o oeste, ocorrido principalmente entre 1820 e 1850. Esse processo constituiu na ampliação das fronteiras americanas e sustentava-se na Lei Noroeste, na qual estava determinado que qualquer território com mais de 60 mil habitantes poderia solicitar a sua participação nos Estados Unidos. Por isso, novos estados foram sendo criados a oeste no decorrer do século XIX. Da mesma maneira, o Homestead Act, ou Lei de Terras, proporcionou um acesso a terras a baixo custo, com o intuito de atrair imigrantes e garantir a ocupação desses territórios anexados. Esses elementos estimularam o movimento de busca por terras. Contudo, tais espaços não estavam desocupados, haviam diferentes povos habitando esses lugares. Desse modo, ocorreram inúmeros conflitos entre americanos e indígenas, com muitos desses povos originários sendo mortos ou expulsos devido aos confrontos. Nesse mapa, conhecemos as diferentes etapas na formação territorial americana. Notem as múltiplas formas de expansão, acordos, compras, guerras. Esse acentuado movimento de expansão sustentava-se na ideia denominada como destino manifesto. Esse pensamento, que era amplamente difundido no imaginário social da época, qualificava os americanos como predestinados a disseminar a sua forma de sociedade às regiões consideradas atrasadas. Isto porque os americanos seriam um povo escolhido por Deus e a ocupação das novas terras consistiria em uma missão concedida por ele. Os pastores protestantes daquele momento desempenharam um importante papel na sustentação dessa noção, mobilizando com frequência preceitos bíblicos e exemplos da história do cristianismo nesse sentido. Dessa forma, noções como democracia, liberdade e progresso eram definidos com base nas experiências sociais desses americanos, desconsiderando as práticas culturais dos indígenas como legítimas. Essa expansão para o oeste foi acompanhada pelo aumento da produção de algodão e pela ampliação da malha ferroviária. O primeiro elemento fortaleceu o argumento sulista pela necessidade de preservar o regime escravista, visto que seria necessária a mão de obra escravizada para o trabalho da produção e colheita. E o segundo estimulou o crescimento econômico do Norte, que chegou a superar o Sul em termos econômicos, pois promovia de forma mais rápida e eficiente o escoamento da produção e deslocamento. Nesse cenário, os nortistas, por um lado, buscaram estimular os novos estados a adotarem o regime de trabalho livre. Os sulistas, por outro, defendiam um reconhecimento legal da escravidão nesses territórios. Por isso, em 1820 foi estabelecido um limite, determinando a forma de trabalho nesses novos membros da União. Em 1854, esse acordo mudou e ficou determinado que cada estado definiria o seu regime de trabalho. Esse mecanismo, chamado de Compromisso do Missouri, representou um esforço para evitar uma ruptura institucional no país, o que aconteceu anos depois com a Guerra de Secessão. Bem, pessoal, agora para finalizarmos a aula, um exercício comentado, FGV de 2012. Abre aspas. Consideramos que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, que para garantir esses direitos são instituídos entre os homens governos que derivam os seus justos poderes do consentimento dos governados, que toda vez que uma forma qualquer de governo ameace destruir esses fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, assentando a sua fundação sobre tais princípios e organizando-lhe os poderes da forma que pareça mais provável de proporcionar segurança e felicidade. Fecha aspas. Esse é um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que a defendia o princípio da igualdade de direito dos seres humanos, mas condenava o direito à rebelião como uma afronta à ordem social. Alternativa B. O radicalismo da sua formulação, com respeito ao direito de rebelião dos escravos, provocou forte reação dos proprietários de escravos em toda a América. Alternativa C. A sua formulação foi baseada no ideário liberal iluminista e acabou influenciando outros movimentos políticos na América e na Europa. Alternativa D. Influenciada pelos tratadistas espanhóis, a declaração defendia a origem do poder divino e condenava a desobediência dos subordinados. E alternativa E. A declaração sustentava que os governos poderiam cercear a liberdade dos indivíduos em nome da segurança e da felicidade coletiva. Para agora o vídeo tenta responder essa questão com base na aula de hoje.
Bem, agora a nossa resolução comentada. Alternativa A. A alternativa A está incorreta, pois além do princípio da igualdade de direitos, também reivindicou-se que o direito a rebelar-se era legítimo caso fosse necessário destituir um governo injusto. Alternativa B. A alternativa B está incorreta também, pois os ideais de igualdade da Declaração de Independência não abarcavam os escravizados. Alternativa C. A alternativa C está correta. Como vimos na aula, a declaração foi grandemente influenciada pelos ideais iluministas, até mesmo pela divisão dos três poderes proposta por Montesquieu, e serviu como um referencial para outros movimentos políticos no mundo que reivindicavam transformações políticas. Alternativa D. A alternativa está incorreta, pois este documento não sofreu influência espanhola e não defendia a origem do poder divino, estabelecendo a vontade do povo como fundamento para o exercício do poder político. E a alternativa E, ela também está incorreta, porque a declaração, inspirada nos ideais de John Locke, afirmava a liberdade como um princípio fundamental. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana.